São três grandes equívocos financeiros que muitos médicos cometem nos seus consultórios e a questão é entender quais são e entender como não cometê-los mais. É sobre esse assunto que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Fala doutor, doutora, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o contador Tomás Barcelos e sobre esse tema que nós vamos falar hoje, eu quero discorrer com você aqui um pouquinho sobre essas práticas financeiras ou algumas práticas financeiras que são muito comuns nos consultórios Brasil afora e como nós podemos trabalhar para evitar e, obviamente, a partir disso, economizar muito, seja com os próprios recursos financeiros ou também seja na questão fiscal e tributária. E eu quero discorrer um pouquinho a respeito desses três equívocos mais comuns que nós vemos no consultório para que, de alguma forma, a partir desse conteúdo eu possa te ajudar aí na gestão do seu negócio na saúde. E o primeiro deles, e muito clichêizado nos conteúdos, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, mas extremamente importante e relevante, é a mistura dos gastos pessoais com os gastos do consultório. Aí você vai me perguntar, Thomas, mas o que tem a ver a mistura de gastos com a questão de equívoco financeiro? Uma razão muito óbvia. Quando nós misturamos as nossas contas pessoais com as contas do consultório, independente se hoje o doutor ou a doutora atua como pessoa jurídica, já tem um CNPJ, ou atua como pessoa física, como profissional liberal apenas, né? Independente disso, é extremamente importante que as contas sejam separadas. Por quê? Primeiramente, pela questão da segurança patrimonial, que nós já falamos sobre isso num outro conteúdo, num outro vídeo que nós vamos deixar aqui em um lugar para que você possa assistir mais tarde. E também, principalmente, pela questão de poder analisar a saúde financeira exclusiva do consultório. A partir do momento que você começa a receber e pagar Pix, cartão de débito, crédito, enfim, contas pessoais, e misturando isso com as contas do consultório, nós perdemos a capacidade de fazer uma boa análise de pagamentos, uma boa análise de recebimentos e uma boa análise de resultado, para você saber com precisão, com certeza absoluta, como que o seu consultório está performando do ponto de vista financeiro. Quanto que está entrando, quanto que está saindo, para onde que está indo os recursos da empresa. É muito comum muitos profissionais da saúde, médicos inclusive, nos questionarem nas diversas reuniões que nós fazemos sobre aonde que o dinheiro dele está indo, que vende fatura, mas eventualmente não sabe aonde que o dinheiro efetivamente foi alocado. E quando nós conseguimos resolver essa questão de mistura das contas, nós começamos a ter clareza sobre isso. E não só isso, mas também a questão do próprio resultado, do lucro do consultório propriamente dito. Quando nós separamos contas pessoais das contas do consultório, o que acontece? Nós conseguimos enxergar uma demonstração de resultado, um extrato financeiro, onde você sabe com clareza absoluta o tanto que o seu próprio consultório vem gerando de caixa e de resultado líquido. E a partir daí, obviamente, você vai conseguir fazer uma gestão estratégica do ponto de vista financeiro, muito mais profissional, buscando os objetivos que você tem para sua empresa ou para o seu negócio. E o segundo equívoco que eu quero comentar, chamo de equívoco no nosso contexto, mas a gente sabe que muitos profissionais fazem assim e até funciona, mas a gente precisa prestar atenção no momento de cada um, que é justamente o controle financeiro através de planilhas, né? Thomas, mas o Excelzinho aqui no meu consultório funciona super bem, maravilha. E não tem nada errado nisso, funciona. Aliás, eu sou muito a favor, sou partidário do controle que você consegue fazer. Agora, o que nós vemos muito no dia a dia que precisa ser analisado? Primeiro, o volume de movimentações que você tem para ter que lançar isso tudo manual no controle financeiro, feito a partir de planilhas. E segundo também, a automação que você vai ter a partir da utilização justamente de um software de controle financeiro. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada um desses dois pontos. O primeiro deles é a demanda, o volume de trabalho. Quando você tem uma secretária que trabalha junto, uma pessoa que te dá esse suporte, ou você terceiriza o seu financeiro com alguma empresa especializada que presta esse tipo de trabalho, como nós aqui na Porter, fica um pouco mais tranquilo. Agora, quando você tem um grande volume de dados e você, além de precisar cuidar da agenda, prestar o atendimento para os seus pacientes e tudo mais, e ainda precisa fazer o controle financeiro, quanto mais esse volume vai ganhando volume propriamente dito, né? Quanto mais vai crescendo o volume de movimentações, mais complexo e mais difícil se torna fazer esse controle. E o que a gente vê na grande maioria dos casos? Acaba deixando
ficando pelo caminho. Então, nesse tipo de situação, é muito comum e é muito recomendável que você contrate um software financeiro. Aí nós temos alguns para indicar, a gente vai deixar alguns aqui na descrição do vídeo, Conta Azul, Omie, Nibo, enfim. Tem outros, inclusive, da própria área médica que entrega um pouquinho de financeiro. Mas o que acontece? Além de viabilizar muito mais velocidade nas conciliações, na alocação das contas e receitas nos lugares corretos, dentro de um controle financeiro profissional, você também tem a possibilidade de automatizar a cobrança dos seus pacientes por dentro do sistema financeiro, dependendo da situação. Você pode emitir os seus próprios recibos ou notas fiscais também por dentro do software financeiro, ou seja, você consegue tudo no mesmo lugar, dentro de um mesmo lugar, ter o controle financeiro, o controle do faturamento, o cadastro do paciente, enfim, tudo absolutamente unificado e junto. Isso te dá muito mais organização, te dá muito mais clareza, te dá muito mais velocidade e principalmente, e é o desfecho disso tudo, muito mais segurança. E o nosso terceiro ponto é justamente não acompanhar indicadores básicos. Quando a gente não olha para os nossos números, depois que passou o mês, a gente foi lá, depurou, fizemos todas as conciliações, geramos alguns relatórios, demonstração de resultado, nós precisamos analisar alguns indicadores básicos, alguns relatórios básicos, e muitos acabam não tendo esse tempo ou não conseguindo fazer isso. E o impacto é falta de clareza e falta de tomar decisões rápidas em tempo para prevenir uma possível situação financeira ou de gestão da empresa. E quais são esses relatórios importantes que você deve gerar todos os meses? Basicamente, análise de pagamentos, para saber aonde o dinheiro, os recursos do seu negócio na saúde foram alocados, análise de recebimentos para entender de onde veio o dinheiro, consultas particulares, procedimentos, repasse de convênios e tudo mais. E também, além disso, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a peça financeira, o relatório financeiro mais importante que você precisa ter alimentado dentro do seu consultório para que você consiga ter clareza financeira das coisas e, muito importante, sempre olhando o futuro, sempre olhando para frente, pelo menos de 30 a 60 dias para frente, analisando o seu fluxo de caixa projetado. E você só vai conseguir ser efetivo nisso fazendo todo o processo financeiro, tendo velocidade periodicamente para conseguir projetar os relatórios. Então, basicamente, esses três equívocos, que a gente muito vê nas empresas de saúde são justamente a mistura dos gastos pessoais com os gastos do consultório, o controle financeiro feito de uma forma muito manual e a falta de tempo dedicado para analisar relatórios e indicadores financeiros. Quando você consegue resolver isso de uma forma definitiva no seu consultório, você entra num estágio 2 do ponto de vista de administração financeira e, obviamente, os resultados vão crescendo e acompanhando e a sua empresa ela opera de uma forma muito mais saudável. Eu quero reforçar, então, para a gente finalizar esse conteúdo, que a resolução dessas questões ela é vital para o seu negócio e caso você hoje, nesse momento, não tenha condições de viabilizar esse controle todo, dentro do seu consultório, daqui a pouco você não tem uma secretária, mas tem uma assistente, mas ela faz outro trabalho. Aqui na Porter nós podemos te ajudar com isso, terceirizando toda a parte do operacional, do financeiro e, obviamente, a partir disso, reportes periódicos, semanais e mensais de relatórios, para que você tenha muito mais tempo, muito mais clareza financeira e muito mais segurança nos seus negócios. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido, um forte abraço para você, sucesso nos seus negócios e até o nosso próximo conteúdo.